para refletirmos sobre. Primeiramente eu quero ler o Salmo de número 137, a partir do verso 1. Vamos lá? Vamos seguir a tradução que está aparecendo para você aí. Diz assim, e aí você lê como vos é ensinado. Se o vosso pastor ensina a ler sobre os pés, que assim seja, se assentado, sempre se submetendo à vossa liderança. Verso 1 diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que nos destruíam, que alegrássemos, dizendo: cantai uma das canções de Sião. Verso 4: como cantaremos canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Parafraseando com esse texto, eu queria ler com você Salmo de número 126. Salmo de número 126. Que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor trouxe do cativeiro que voltava de Sião, estava como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a este. Verso 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Você pode dizer amém por essa palavra? Assente-se, você que ficou sobre os pés. Queridos, o Salmo 137, o primeiro texto que nós lemos aqui, ele faz menção a um contexto em que o povo de Judá, o povo de Deus, estava em um cativeiro. Esse cativeiro que o povo está vivendo, considero o cativeiro mais cruel e severo de toda a Bíblia Sagrada. E quando eu falo que este cativeiro é o mais cruel e severo de toda a história da Bíblia Sagrada, eu não estou dizendo isso pela durabilidade deste cativeiro. E aí você pode até me perguntar: como que este cativeiro pode ser o mais severo e cruel da Bíblia, sendo que esse cativeiro aqui, segundo a carta que escreve Jeremias, amando de Deus, esse cativeiro tinha a duração de apenas 70 anos. Em comparado a outros cativeiros, a exemplo, o cativeiro do Egito durou em média 430 anos aproximadamente. Como que 70 anos pode ser mais perigoso e cruel do que 430 anos no Egito? E eu repito, não é por conta da durabilidade desse cativeiro, mas é quanto ao método que cada um desses imperadores utilizaram. O Egito, por exemplo,
Faraó, ele vai usar o que eu chamo de opressão externa. Quando você lê Êxodo capítulo de número 1, você percebe que o povo de Deus está crescendo, e ele então vai aumentar as cargas horárias de serviço, vai até dar sentença de morte, ele vai até algemar, amarrar, prender. Qual é a metodologia dele, gente? Opressão externa. Vou ferir, vou matar, vou prender, e tudo isso com o intuito de fazer com que o povo não cresça. Mas enquanto aquele povo estava preso pelo lado de fora, Deus estava libertando eles pelo lado de dentro. Enquanto aquele povo estava ferido e machucado pelo lado de fora, Deus estava sarando e curando eles pelo lado de dentro. Já na Babilônia é totalmente diferente, porque na Babilônia, Nabucodonosor, ele vai usar o método que eu chamo de inversão cultural. Por que inversão cultural? Porque ele vai pegar aqueles meninos de Jerusalém, trazer para a Babilônia e vai mudar a cultura deles. Isso daqui é um perigo, porque a cultura, senhores, é um conglomerado complexo de artefatos, bandeiras, hábitos e costumes. Quando eu invirto a tua cultura, logo eu mudo o teu jeito de falar, mudo o teu jeito de se comportar, mudo as músicas que ouve, eu mudo o seu comportamento. A cultura é isso. Então o que é que Nabucodonosor quer quando ele pega todos esses meninos de Jerusalém? Ele está dizendo: a partir de hoje eu vou mudar a identidade de vocês, eu vou mudar a essência de vocês, vou mudar o jeito que vocês se comportam, eu vou mudar o jeito que vocês se relacionam, eu vou mudar o linguajar, a comida, a bebida, eu vou mudar. Isso é tão verdade que quando Nabucodonosor traz aquele povo para a Babilônia, a primeira coisa que ele faz é mudar o nome dos meninos. Ora, Sadraque não é Sadraque, Mesaque não é Mesaque, Abednego não é Abednego. Os nomes são Ananias, Misael e Azarias. Mas quando Nabucodonosor troca o nome daqueles meninos, ele está dizendo: eu quero que vocês percam a sua identidade. E a prova disso é que eles preparam até um banquete ali de comidas, de alimentos que eram até oferecidos a outros deuses, com o intuito de fazer com que aquele povo perdesse a sua identidade. E aí você conhece a história relatada em Daniel, que quando a mesa estava preparada, Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar. Era como se ele estivesse dizendo: eu estou até aqui na Babilônia, mas eu não pertenço à Babilônia. Eu estou até aqui, mas não vou deixar que a Babilônia roube a minha essência. Então eles disseram: não vamos nos alimentar. E eu quero parafrasear e fazer uma analogia. A pergunta seria: por que é que vocês não vão se alimentar? E talvez a resposta seria essa: qual? Porque quem já provou da comida de Jerusalém não tem fome da comida da Babilônia. Porque eles estavam ali geograficamente na Babilônia, mas eles eram de Jerusalém. Eles estavam ali geograficamente, mas eles sabiam de onde eles eram. Ele sabia do Deus que servia, sabia da essência que carregava. E mesmo em um país distante, numa geografia distante, eles decidiram preservar a sua essência. Nós estamos em um congresso de louvor e adoração, cujo tema é voltando à essência. E o que me parece aqui, esse texto é muito familiar, pois eles tinham todas as prerrogativas para, quem sabe, se contaminar como tantos outros. Eles estavam distante da casa, distante do pai, em um país diferente, tendo a oportunidade de se alimentar, de se contaminar, mas eles declararam consigo mesmo: eu não vou deixar um momento de prazer roubar a minha essência com Deus. Eu não vou deixar uma
numa situação adversa, roubar a minha essência com Deus. Enquanto isso, ele olhava para o lado e viu uma multidão se alimentando e perdendo a identidade. Mas eles se manteram firmes e disseram: quem quiser se contaminar, pode se contaminar, mas eu decidi preservar a minha essência. Nesta manhã eu quero crer que aqui estão reunidos pessoas que sim, estão enfrentando situações adversas, pessoas que sim, o inimigo tem tentado em muitas das áreas, mas a nossa vinda aqui esta manhã é uma declaração em Deus. Qual é a declaração? A declaração é o seguinte: nós não iremos ceder às propostas do inimigo, nós não iremos ceder aos prazeres e nem às mesas com os manjares. Nós sabemos quem nós somos e quem nós servimos, e não vou deixar que o inimigo roube a minha essência. Alguém está comigo aqui nesta manhã? Levante as suas mãos no nome de Jesus. O inimigo e as suas astúcias não terão a capacidade de roubar de você a tua essência de um verdadeiro adorador. Quem assim acredita no nome de Jesus e pode celebrar nesta manhã? Aleluia! Eles estavam ali, eles estavam na mesa, mas não se banquetearam, porque o inimigo, na verdade, ele não nos faz exatamente pecar, ele só apresenta a bandeja e a mesa, nós que decidimos se vamos ou não, mas eles disseram: não vamos contaminar. Mas foi uma pouca parte das pessoas, porque a grande maioria decidiu se contaminar, decidiu se alimentar. E esse cativeiro foi tão intenso que, além de roubar a essência, a identidade daquele povo, tirou a vontade de adorar. Isso é tão verdade que o Salmo 137 descreve como é que o povo está, como que esse povo da Babilônia está. O salmo que nós lemos diz que eles estavam às margens do rio da Babilônia. Eles estavam à margem do rio da Babilônia. E como que eles estavam? Eles se assentaram e choraram, lembrando de Sião, lembrando de Jerusalém. Eles estavam chorando e paralisados. Olha o que o cativeiro fez com esse povo, gente. Paralisou eles, arrancou o sorriso, e o que eles têm é a memória de Jerusalém e lágrimas. Lágrimas por quê? Porque perderam a oportunidade de estar lá. Lágrima por quê? Porque o cativeiro roubou eles do templo. Se não tem templo, não tem culto. Se não tem culto, não tem adoração. Então eles estão num lugar distante, como quem diz: não tem mais por que adorar, não tem mais por que se alegrar. Fui roubado dos meus pais, fui tirado da minha pátria, tiraram o templo de mim e o culto da minha vida. Para que continuar adorando? Então eles sentam na beira do rio Quebar e começam a lamentar, começam a chorar. É a primeira reação deles, sentar e chorar. Depois, como se não bastasse, o texto que nós lemos diz que eles penduravam as suas harpas nos salgueiros que lá havia. Sabe o que é pendurar as harpas nos salgueiros? É dizer: não toco mais, é dizer: não canto mais, não faz sentido louvar, não faz sentido adorar. Se eu estou numa terra distante, se eu estou numa terra estranha, para que dedilhar harpa? Para que continuar adorando? Para que continuar celebrando, sendo que eu estou numa terra estranha? Não dá para cantar, não dá para adorar. Até os soldados que guardavam eles disseram: cante para nós uma das canções que vocês entoam lá em Sião, celebre para nós. Eles dizem: não dá para cantar, não dá para louvar. Por quê? Porque o cativeiro foi tão intenso para eles que arrancou deles a essência de um verdadeiro adorador. Tirar eles da pátria, arrancar eles do templo, tirar eles do conforto deles. Toda essa situação abalou tanto esse povo que eles não tinham expectativa de adorar, eles não viam motivações o suficiente para louvar. E o que eles fizeram?
deixa a harpa para lá, como quem diz, não canto mais, como quem diz, não exerço meu ministério mais, como quem diz, não dá para louvar nessa situação. Como que alguém pode cantar vivendo todo esse cenário? Como que alguém pode adorar vivendo todo esse cenário? Como que alguém pode ter prazer para cantar vivendo todo esse cenário? Parece que este povo aqui não leu a história de Jó. Parece que eles estão muito distantes da história de Jó, porque eles estão vivendo um cenário complicado. Mas em contrapartida, Jó também foi um homem que viveu situações complicadas. Mas quando ele viveu uma situação complicada, tendo 10 filhos mortos, a casa caiu, o seu corpo tendo lepra, a mulher de quebra dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó poderia dizer? Não tenho nenhum motivo para adorar, não tenho nenhuma motivação para render graças a Deus. Mas a Bíblia diz que Jó se prostrou no chão, lançou o seu rosto terra e adorou ao Senhor, dizendo: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, Ele mesmo tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe que Jó estava nos ensinando que independente das circunstâncias, ela não pode ter a capacidade de arrancar de mim a minha essência de um verdadeiro adorador, porque nós precisamos decidir quem seremos no meio da dor, porque no meio da dor você pode ser um murmurador ou um adorador. Eu quero crer que nesta manhã aqui estão reunindo pessoas que sim, estão enfrentando situações adversas, mas no meio da dor não decidiram ser murmurador, mas decidiram ser adorador. Oh meu Deus do céu, levante a sua mão, só você que não vai deixar a dor calar a sua adoração. Levante a sua mão, só você que não vai deixar as circunstâncias roubar a tua essência. Nós declaramos nessa manhã, apesar das adversidades, das circunstâncias, nada vai roubar a nossa essência de um verdadeiro adorador. Alguém está comigo nessa manhã aqui para celebrar ao nome do Senhor Jesus? Aleluia! Nada. Mas em contrapartida, parece que esse salmista aqui, esse povo do Salmo 137, não pegaram essa história como uma inspiração, e eles estão entregando os pontos, eles estão deixando de louvar, deixando de adorar, deixando que o cativeiro roube a sua essência. Porque eu disse, o cativeiro é cruel, o cativeiro é severo, ao ponto de roubar dele essa essência. Só que eu disse para vocês que o cativeiro, ele tinha uma durabilidade, ele tinha um tempo determinado por Deus para terminar. Deus fala através de Jeremias: o cativeiro vai durar 70 anos. Então perceba que a situação que eles estão vivenciando não dura para sempre. O cativeiro é cruel, sim. É intenso, sim. Complicado, sim. Mas não é eterno. O cativeiro é estranho, sim. É complicado, sim. É severo, mas não dura para sempre. Eu quero te afirmar algo: não existe dor que dure para sempre, não existe cenário que dure para sempre. Eu gosto de uma frase, a frase é: todas as vezes que choveu, parou, porque nenhuma dor dura para sempre. O cativeiro foi cruel, sim, mas Deus já tinha estabelecido um tempo para ele começar, mas também estabeleceu o tempo dele terminar. Eu quero liberar uma palavra para quem chegou aqui esta manhã e talvez está vivendo circunstâncias que, se pudesse, pularia esta página, pularia esse capítulo, e talvez você chegou aqui com algumas indagações, e a palavra de Deus para a sua vida é: Deus permitiu o cativeiro chegar, mas Ele já estabeleceu o fim desse cativeiro. Teve um tempo para começar, mas já tem um tempo determinado para acabar. Isso significa dizer que essa luta que você passa, esse cenário que você passa, esse processo que você passa, teve um tempo para começar,
começar, mas Deus na eternidade, Ele já determinou um tempo para isso terminar. Eu estou dizendo que o luto não dura para sempre, a sua dor não dura para sempre, a dificuldade não dura para sempre, as crises não duram para sempre, o rompimento não dura para sempre, os problemas não duram para sempre. Deus já decidiu, Ele já determinou um tempo para começar, mas um tempo também para terminar. Quem disse que essa dor vai te matar? Quem disse que esse cativeiro vai te matar? Quem disse que esse cenário vai durar a vida toda? Na verdade é só parte do processo, é só parte do percurso, porque Ele já determinou um tempo para isso acabar. Alegre teu coração, porque não vai durar para sempre. Celebra o Senhor, porque não é para sempre. Nenhuma dor é para sempre, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas eu nunca vi a noite dizer: hoje o sol não vai raiar, hoje o dia não vem, porque a noite não tem capacidade de impedir o sol de raiar. Por isso Deus diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero declarar no nome de Jesus que você está prestes de viver uma manhã de alegria. Tem alguém que crê nessa palavra aqui? A noite vai dar lugar à manhã de alegria, no nome do Senhor Jesus. Quem pode celebrar a Deus por isso? Aleluia! Teve um tempo para começar, mas Deus já determinou um tempo para terminar. E aí é poderoso, gente. E é poderoso porque Deus, Ele dá um fim no cativeiro. E por que eu li 2 textos com você? Porque o primeiro texto fala do cenário. Fala do cenário que eles viviam. Salmo 137. Nós sabemos que a Bíblia ela é organizada cronologicamente, mas através de assunto. Então o Salmo 126 vai declarar o que aconteceu depois do Salmo 137. O Salmo 126 descreve o que aconteceu quando Deus decidiu terminar, encerrar o cativeiro. O que aconteceu? Isso aqui é maravilhoso. Salmo 126. O primeiro verso já começa assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como aqueles que sonham. A primeira coisa que Deus fez quando tirou eles do cativeiro foi permitir que este povo voltasse a sonhar. O cativeiro foi tão intenso que arrancou daquele povo a expectativa de sonhar. Foi tão complicado aquele cenário que eles não sonhavam mais, eles não acreditavam mais, eles não tinham sonhos mais. E o que Deus fez? Primeira coisa: eu vou devolver a você a capacidade de sonhar outra vez. Eu vou devolver a você a capacidade de voltar a sonhar de novo. Eu vou dar a vocês, sim, a vontade de sonhar outra vez, porque o cativeiro foi tão cruel que eles não tinham mais expectativa para sonhar. Eles não podiam mais sonhar com o templo, com a vida novamente, com a sua pátria. Então, já que o cativeiro roubou os sonhos e a vontade de sonhar, a primeira coisa que Deus faz é: agora vocês podem voltar a sonhar, porque Ele deu um fim no cativeiro e estabeleceu de volta a vontade de sonhar. Tem pessoas que viveram um cenário tão complicado que já perderam as expectativas em sonhar. Deixou que o inimigo sepultasse os teus sonhos, deixou com que tirasse as suas motivações de sonhar, de tão intenso que foi o cativeiro. Só que a primeira coisa que Deus faz é o seguinte: a partir de agora vocês têm liberdade para voltar a sonhar. Eu quero, no nome de Jesus, que você saia desta manhã aqui com essa essência de voltar a sonhar com as coisas de Deus, de voltar a sonhar na vida. Talvez as dificuldades roubaram a sua esperança, a expectativa de sonhar, mas nessa manhã, no nome de Jesus, Deus devolve para algumas pessoas aqui a vontade de sonhar de novo, de novo. Mas o que Deus faz? Salmo 126 diz: então a nossa boca se encheu de riso, verso 2, e a nossa língua de cântico. Isso aqui é poderoso. Eu não sei se você lembra, mas eu disse que no Salmo 137
o povo parou em frente ao rio Quebar, às margens do rio Quebar, e começaram a chorar. Começaram a chorar muito, lembrando de Sião, se lamentando ali. Só que uma das coisas que Deus faz quando tira eles de lá, quando liberta eles do cativeiro, é exatamente isso: arrancar ou enxugar as lágrimas dele e colocar um riso na boca deles. A Bíblia diz: então a nossa boca se encheu de riso. A nossa boca se encheu de riso. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Convertendo noites em dias, convertendo lágrimas em sorriso. Porque quando Deus tirou eles do cativeiro, a primeira coisa que Deus fez foi fazer eles sorrirem novamente. Porque existem pessoas que vivem um cativeiro tão intenso ao ponto de arrancar o sorriso, pessoas que não celebram mais a vida, pessoas que depois de um determinado cenário, depois de uma determinada perda e coisas do tipo, perderam a alegria de viver, perderam as celebrações da vida. Ficou alguém para baixo, porque a situação arrancou o sorriso, o que só restou foi choro, lágrima e lamento. Mas olha o que Deus faz na vida desse povo: Ele faz com que eles voltem a sorrir novamente. E talvez essa palavra é para alguém que chegou aqui esta manhã, está cercado de adversidades. O Senhor está dizendo: eu vou te dar motivos para rir de novo, eu te darei motivações o suficiente para você se alegrar de novo. Eu sei que algumas perdas foram irreparáveis, eu sei que alguns danos te causou muitos males, mas eu quero que você entenda que o Senhor te fará sorrir de novo. O Senhor mesmo diz na sua palavra: Ele te fará sorrir de novo. Isso daqui não é jargão de um pregador para que você se anime, não, isso aqui é uma verdade declarada. Ele te fará sorrir de novo, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias. Ele já preparou uma manhã de alegria para toda noite de choro e de tristeza que você enfrentou. Eu estou te afirmando no nome de Jesus e pelo poder da palavra: Ele encherá a tua boca de riso. Ele te dará motivos para se alegrar de novo, Ele te dará motivos para você celebrar de novo, Ele te dará motivos o suficiente para você celebrar a vida. Levante a cabeça, moço, levante a cabeça, moça. Entende que Deus já está preparando uma manhã de alegria para você celebrar. Quem disse que a vida acaba nesse cenário? Quem disse que essa circunstância é um fim? Ele já preparou uma manhã de alegria para você celebrar ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. A primeira coisa é isso: voltar a sonhar. Ele diz: eu vou encher a tua boca de riso. Então a nossa boca se encheu de riso. Não só isso, porque eu disse que o cativeiro roubou deles a essência. Eles tinham harpa e penduraram a harpa. Eles não queriam cantar mais, porque os opressores chegaram e disseram: cante para nós, cante para nós. Esse texto é propício para esse momento. Nós estamos num congresso de louvor e adoração, voltando à essência. Esse povo que não queria cantar, mas quando Deus arrancou eles do cativeiro, devolve o sonho para eles, devolve o riso para eles. E não só isso, ele diz: e colocou nos nossos lábios um novo cântico ao Senhor. Um novo cântico ao Senhor. Um novo cântico. Na vida de quem? Na vida de quem pegou o seu instrumento de tocar e disse: não toco mais. Na vida de quem olhou para a circunstância e diz: não tem como cantar no meio da circunstância dessa. Para quem olhou para o cenário que estava vivendo e disse: não dá mais para adorar. Aí Deus tira eles do cativeiro, devolve o sonho, vontade de rir, se alegrar de novo, e ainda diz: agora eu coloco nos seus lábios um novo cântico ao Senhor. Um cântico novo. Era Deus dizendo:
o choro cessou, você voltou a sonhar e agora está na hora de voltar a cantar de novo. Era Deus dizendo: o cenário passou, eu dei um fim nessa circunstância e o tempo de cantar chegou. Eu estou profetizando pela autoridade da palavra nesta manhã, que Deus já determinou um tempo para esse cativeiro terminar, e não só isso, Ele declara a partir de agora que o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Eu vou repetir algumas vezes para que você entenda isso como uma verdade declarada: o tempo de cantar chegou. Não é tempo de ficar cabisbaixo, é o tempo de cantar. Não é tempo de se lamentar, é o tempo de cantar. Não é o tempo de ficar com as suas indagações perguntando Deus por quê, é o tempo de cantar. Não é o tempo de murmurar, é o tempo de cantar. Ele colocou um novo cântico nos nossos lábios, Ele colocou um novo cântico nos nossos lábios. Era Ele dizendo: nós não tínhamos motivações suficientes para cantar, mas Ele me deu motivações para cantar de novo. Eu não tinha mais forças para cantar, mas Ele me deu força para cantar de novo. Eu não tinha ânimo para cantar, mas Ele me deu ânimo para cantar de novo, porque Ele colocou um cântico novo nos meus lábios. Não foi outra pessoa. Eu sei quem fez isso comigo. Quem que fez? Foi Ele. Eu sei quem me deu motivação para cantar de novo. Eu sei quem me trouxe para a essência de novo. Eu sei quem me levantou como verdadeiro adorador de novo. Eu sei quem levantou meu ministério de novo. Eu sei quem fez a minha voz ecoar de novo. Eu sei, foi Ele, foi Ele, foi Ele que encheu os meus lábios de riso, os meus lábios com cântico. Foi Ele. Eu sei quem foi, eu sei quem me levantou, eu sei quem me deu motivação. Foi Ele, foi Ele, foi Ele, foi Ele, aleluia, foi Ele, foi Ele, foi Ele que fez, foi Ele, aleluia, foi Ele. Era macala machuri andaramassa, teremi de coma na cala machuri, uri mi ramacandarama, tebia corremiaçar. Eu sinto a presença de Deus aqui, porque eu sei que o fato de estarmos aqui foi Ele. Olha onde você estava, faça uma retrospectiva. Da onde você saiu, não foi que você saiu, foi porque Ele te tirou. Foi Ele que colocou o cântico, foi Ele que colocou o riso, foi Ele que te deu o sonho de novo, foi Ele que te deu dignidade, foi Ele que restaurou a tua família, foi Ele que abençoou o teu casamento, foi Ele que te levantou no ministério, foi Ele que te confiou tais funções. Foi Ele, é Ele, sempre foi Ele. Quando você estava depressivo, pensando que iria morrer, foi quem que te arrancou de lá? Foi Ele. Quando a ansiedade te consumia, quem é que fez você vencer a ansiedade? Foi Ele. Quando as circunstâncias eram tão terríveis que você pensava que nunca mais ia voltar a caminhar de novo, quem que deu força para você? Foi Ele, foi Ele. O salmista reconhece quem é que deu sonho, quem é que deu sorriso, quem é que deu uma nova canção. Não tem a ver com os nossos esforços, não tem a ver com as nossas capacidades, não tem a ver com as nossas habilidades, tem a ver com Deus que olha com graça para nós, e tem a ver com Ele. É Ele, foi Ele, sempre foi Ele. Quem nos arrancou do lamaçal do pecado foi Ele. Se alguém te perguntar como é que você chegou aqui, como é que você sobreviveu, como é que você venceu, não foi os meus esforços, foi a mão dele, foi Ele, foi Ele. Ou alguém pode glorificar ao Deus?
pode se colocar sobre os pés. Vou encerrar. Aleluia. Foi Ele que encheu minha boca de riso. Ele que colocou um cântico novo nos meus lábios. Foi Ele que me arrancou do cativeiro. Foi Ele que preparou esse congresso. Foi Ele que te trouxe aqui. É desejo dEle que tornemos a nossa essência. Não tem a ver apenas com... Eu acredito nisso, não tem a ver com um congresso com um tema atraente apenas. É uma verdade que a igreja está declarando nesse tempo. Voltarmos à essência. Foi Ele. Foi Ele. Eu sinto a presença dEle aqui. Alguém mais está constrangido com a presença dEle aqui? Alguém mais entende, se não fosse Ele, você não estaria aqui? Tem alguém aqui ainda que fala em mistérios? Tem alguém ainda que acredita nisso? Eu não sei se você acredita nos dons espirituais, mas eles estão acessíveis à igreja de Cristo. Pelos quais estamos alegres. Não foi nós que fizemos. Não tem a ver conosco. Não. Grandes coisas fez o Senhor. O que você fez não é o que eu fiz, é o que Ele fez por mim. O que você fez não é sobre o que eu fiz, é sobre o que Ele fez. E a Bíblia diz que as nações vizinhas declaravam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Sabe o que é isso? O que Deus fez deixou a marca dEle, ao ponto de não sobrar dúvida que é Ele que está fazendo. Para que ninguém duvide, para que ninguém tenha dúvida que o que está sendo feito é obra de Deus. Eu preciso que você entenda, e essa palavra é profética, liderança, pastores. O que Deus está fazendo aqui é evidente, para que todos saibam que é a mão de Deus que está fazendo. O que Deus está fazendo esses dias, Ele tornará evidente. Ele não deixará dúvida de que é a mão de Deus que está fazendo. É a mão de Deus que sustenta esta casa. É a mão de Deus que está trazendo pessoas. É a mão de Deus que está levantando o ministério. É a mão de Deus que está fazendo grandes coisas. Fez o Senhor por nós. Eu não sei se você entende, mas Deus está fazendo algo novo aqui. Deus está fazendo algo novo neste lugar. O ambiente já é outro, a atmosfera já é outra. E isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus. Aqueles que levam a preciosa semente, chorando, andando e chorando, voltará, sem dúvidas, colhendo consigo seus molhos. Sem dúvidas. Sabe o que Deus está dizendo? Se você decidir, mesmo chorando, continuar caminhando, Deus promete uma colheita extraordinária, sem dúvida. Sem dúvida voltará consigo, trazendo consigo seus molhos. Deus tem recompensa para aqueles que permanecem. Deus tem recompensa para aqueles que mesmo chorando continua caminhando.
Ele dizendo: aquele que anda com a tua semente chorando, está chorando, mas está andando, está chorando, mas está indo para o culto. Porque tem gente que chegou aqui, não está vivendo o melhor momento da vida, mas veio para o culto, talvez dizendo: será que eu vou nessa manhã? Mas está aqui. Será que eu vou nesse congresso mesmo? Mas está aqui. O desânimo vem, mas você está lá com a semente, andando e chorando, andando e chorando, andando e chorando. E qual é a raiva do diabo? A raiva do diabo é que mesmo chorando, você não parou de caminhar, mesmo desanimado, você não parou de caminhar, mesmo com circunstâncias adversas, você está aqui com essa semente, andando e chorando, andando e chorando. E já que Deus reconhece o seu esforço, o quanto você está se esforçando para continuar andando, Ele diz: sem dúvida voltará colhendo seus molhos, sem dúvida haverá recompensa, sem dúvida. Eu sou Deus galardoador, eu sou Deus que recompensa aqueles que permanecem caminhando. Eu gosto da frase de Martin Luther King, quando ele diz: se não puder voar, corra, se não puder correr, caminhe, se não puder caminhar, ande, se não puder andar, rasteje-se, só não deixa de seguir em frente, só não deixa de seguir em frente, não deixa de seguir, porque Deus tem promessa para aqueles que permanecem. Vamos louvar ao Senhor? Feche os seus olhos aí. Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, diga aí, fez surgir o universo. Sua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda confusão e traz luz na escuridão. A voz de Deus está chamando alguém para voltar à essência essa manhã. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. O inimigo quer te arrancar daqui. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Mas a voz dele está te chamando para voltar para a essência. A tua, voltar para casa. a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu, será que você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã? mereço a voz no meio do tormento, tua voz. Se você chegou aqui e está afastado, a voz dele te chama para voltar hoje. Não é amanhã, é agora. Eu vivo, Pastor, eu se estou afastado. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero ver você. prospero. Eu quero Tua recomeçar voz hoje. é a segurança. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Se você quiser reatar a aliança com Cristo, eu estou aqui nessa manhã, pastor, e eu estou afastado, mas eu sei que a presença é o meu lugar. Eu Se preciso você está aqui e quer calar voltar, todas as enquanto vozes, o menos louvor a estiver entrando, você tem a tua. oportunidade de sair do seu lugar e vir Silenciar aqui à frente, para que todas as possamos orar vozes, pela sua vida. menos Se a você tua. quer recomeçar, esta manhã é uma oportunidade de Deus na sua vida. Aonde está você que quer recomeçar? É só sair do seu lugar. Se eu não e vir te aqui na frente. ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz que nos guia, nos orienta, nos conduz, nos fortalece, Senhor. Mas se eu te ouvir,